inferir. Que na condição de espíritos imortais, a nossa responsabilidade aumenta consideravelmente quanto àquilo que nós estamos buscando para a nossa vida. Ou seja, não há tempo a perder com futilidades. A transformação está acontecendo e aqueles que conseguirem, por seus méritos, passar para essa nova fase, ótimo, muito bom, excelente. Mas sabemos que muitos terão que deixar este planeta e ir para outros planetas cuja vida será extremamente difícil. Então veja, a advertência de Jesus para aqueles 2 discípulos. O que vocês estão buscando? O que vocês esperam? O que vocês querem? E aí a gente vê Kardec nos advertindo. E o Livro dos Espíritos nos trazendo essa informação. A partir de aí, desse momento, então nós vamos comentar sobre a mensagem que Emmanuel fez, baseando-se nessa passagem do Evangelho de João. E Emmanuel inicia a sua mensagem dizendo que a vida em si é um conjunto divino de experiências e cada existência proporciona ao homem novos conhecimentos. Se nós formos fazer uma análise, quando a gente reencarna, o trabalho que a espiritualidade tem de nos situar numa família, os nossos pais, quem serão, nos aceitarem, nossos irmãos, aquela que será a nossa companheira, o nosso companheiro, os nossos filhos, a nossa profissão, em que lugar do planeta nós vamos nascer, de acordo com o nosso grau evolutivo, a cidade, o estado, o país, enfim. Olha quantas coisas que a espiritualidade tem que pensar para que nós possamos reencarnar. Nós ficamos um tempo no plano espiritual, aprendendo muitas coisas. E agora chegou o momento de virmos à Terra, na crosta terrestre, receber um novo corpo e a partir daí fazer as nossas experiências. Então, por tudo isso, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que essas experiências, elas são divinas, porque elas têm por finalidade o nosso desenvolvimento, chegarmos à perfeição, conforme está na questão 132 que nós acabamos de ver, para que um dia possamos ajudar o nosso Pai, o nosso Criador, na administração desse universo infinito. E é lógico que em cada existência nós temos condições de aprender muitas coisas, não só do ponto de vista profissional, do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista moral. Com as experiências que nós desenvolvemos na família, no nosso trabalho, na sociedade. Todas essas experiências visam nos dar um crescimento, um aprimoramento, o desenvolvimento de virtudes que nós ainda não temos, como a tolerância, como a paciência, como o afeto, como o amor, e assim muitas virtudes. E ao mesmo tempo, irmos nos despojando de vícios, de imperfeições que temos. Então, essa nossa vivência na carne nos permite muitas experiências e muitos conhecimentos que serão úteis na nossa jornada. Emmanuel segue na mensagem dizendo que todas as aquisições, as boas, obviamente, elas são importantes para nós. Porém, aquelas de valores religiosos são as mais importantes de todas, porque elas constituem o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Ou seja, nós saímos das mãos do Criador, um átomo, uma mônada. E a partir daí,
nós vamos fazer uma viagem de longo curso, até retornarmos a Deus. Iluminação definitiva da alma para Deus. Retornaremos a Deus na condição de espíritos perfeitos, após fazermos esta viagem, que é extremamente longa. Só para termos uma ideia, no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, e psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 3, cujo título é Evolução e Corpo Espiritual, tem um item específico chamado Evolução no Tempo. Veja só o que André Luiz nos diz. Que para alcançar a idade da razão, com o título de homem, ou seja, um espírito de um ser humano, dotado de raciocínio e discernimento, o ser espiritual, despendeu para chegar aos primórdios da era quaternária, e olha que a era quaternária, mais ou menos, está a 2,6 milhões de anos atrás, nada menos que 1,5 bilhão de anos. Então saímos das mãos do Criador. Estamos fazendo esse percurso longo, até adquirirmos um espírito humano. Já se foram nada menos que 1,5 bilhão de anos. É por isso que se nós pudéssemos pegar e ainda tem um tempo muito grande para chegarmos à condição de espíritos puros. Então é por isso que se pegarmos aqui uma régua, né, que nos desse a medida do tempo, da nossa origem e até onde nós devemos chegar, nós poderíamos dizer que nós estamos ainda no início dessa régua. Nós temos um caminho ainda muito longo a percorrer. Nós estamos no mundo de provas e expiações, passaremos para o mundo de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. Então veja que essa viagem ela ainda vai longe. O tempo que nós vamos demorar para atingir a perfeição, a angelitude, aí é conosco. A potencialidade Deus dá de forma igual para todos nós. Dependendo do empenho de cada um, da disciplina, da vontade, uns chegarão primeiro, outros demorarão mais, mas todos chegarão ao mesmo ponto. Seguindo na mensagem, Emmanuel joga um banho de água fria em nós, porque ele diz assim, que os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoístas. Ou seja, o ser humano se aproveita das coisas do plano espiritual para ver atendida as suas necessidades, os seus desejos materiais. Muitos devotos entendem encontrar na providência uma força subornável. Veja que termo bastante duro ele usa. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? As promessas. As pessoas às vezes querem obter alguma coisa, seja uma colocação profissional, seja um problema de saúde, enfim, alguma coisa. Então elas fazem uma promessa. Eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Como se a gente estivesse barganhando com a espiritualidade alguma coisa. E como se a espiritualidade fosse entrar nesse jogo infantil da nossa parte. É lógico que a espiritualidade, diante dessas propostas, eles dão risada, porque sabe que nós ainda somos muito infantis. Mas tem muita gente que acredita piamente que fazendo essa troca, eles vão conseguir alguma coisa. Então é isso que Emmanuel está condenando. Nós achando que a providência divina tem preferência
por nós e vai nos conceder privilégios. Mas ela não tem nós não temos nenhum privilégio e nenhuma preferência da divindade, porque todos somos iguais perante o Criador. Por que favorecer a um, facilitar o caminho de um e não do outro? Então, essa situação que nós achamos que é verdadeira, na verdade, ela não existe, ela é ridícula. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, apela para o plano espiritual, sempre com o objetivo de obter um favorecimento, alguma coisa do plano material. E aí a gente acaba por confundir o verdadeiro papel de Jesus. A gente faz uma confusão muito grande. Então a gente fica imaginando que Jesus é dono de uma concessionária de carros. E eu tenho um desejo de ter um carro lindo, maravilhoso. Então eu peço a Jesus que me ajude a comprar aquele carro. Eu confundo Jesus com o dono de uma construtora e peço aquela casa maravilhosa, seja na praia, seja no campo, seja onde for. Então Jesus vai me ajudar a conseguir aquela residência dos meus sonhos. Eu confundo Jesus como dono de uma agência de turismo e fico pedindo para ele, insistindo que ele me ajude a realizar as viagens ou a viagem dos meus sonhos. Eu confundo Jesus com um médico para curar as minhas enfermidades físicas, muitas vezes me excedendo nos vícios, na bebida, nas drogas, comendo em excesso, fico doente e aí fico pedindo, pelo amor de Deus, para Jesus me curar, me ajudar, porque eu estou numa situação difícil. Mas eu não posso me esquecer do real papel, do verdadeiro papel de Jesus aqui conosco. Ele é um educador de sentimentos. Ele veio para nos ajudar a mostrar tudo aquilo que nós deveríamos aprender para ter uma vida digna, uma vida reta, uma vida saudável. Então, através dos seus ensinamentos e da vivência de tudo aquilo que ele nos mostrou quando esteve conosco, é um guia. Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver que é um guia para as nossas vidas. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Esse é o papel de Jesus. Por isso que a gente fala, nosso mestre, nosso guia, é esse o papel dele, é nos ensinar qual é a melhor forma de viver, de fazer as coisas certas, de acordo com as leis divinas. E ninguém chega a Deus senão através de Jesus. Então, muitas vezes, a gente faz essa confusão do ser carnal com o ser espiritual. Para o ser carnal, eu faço muitos planos, esse ser que tem data de validade. Eu fico insistindo e fico pedindo muitas coisas materiais. E aí eu gostaria de fazer um comentário. Nada de errado em termos um carro bom, uma casa boa, fazer uma viagem, nos vestir. Nós estamos num mundo material. Nós precisamos dessas coisas. E se nós temos condições, através do nosso trabalho honesto, adquirir, por que não? Não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha. O que nós não podemos, o que Jesus nos ensinou, é que os bens materiais não podem ser um fim em si. Os valores espirituais são os mais importantes. Por quê? Porque eles formam aquele ser espiritual que é imortal. Os valores religiosos, como nós vimos no início da mensagem de Emmanuel, esses são os mais importantes. Agora, nenhum crime, nenhum problema, nada de errado em termos das coisas materiais, mas elas não podem ser um fim em si.
Quem deseja a liberdade obedece aos desígnios supremos. Deus tem tudo aquilo que Ele quer para nós, que é o melhor para nós. Não adianta a gente querer nadar em sentido contrário. Então, quem quer ser livre, aceite os desígnios de Deus, aquilo que Deus programou para nós. Com certeza é o melhor. Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sem compreender Jesus nos atos que praticamos no dia a dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou é leve, dá para a gente fazer. A gente é que muitas vezes troca, né? Mete o pé pelas mãos, acaba fazendo várias coisas erradas. Mas se nós seguirmos todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deu, nós vamos nos ver livres dessas preocupações tão materiais do dia a dia que a gente vê consumir tantas pessoas. Porque não conseguiu isso, porque não conseguiu aquilo, porque não comprou aquilo. Jesus nos ensina o quê? O desapego. Então, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos leves, fáceis de nós adotarmos. A gente muitas vezes é que acaba por complicar. Essa simples indagação de Jesus, que buscais, aos 2 discípulos que o seguiam, é dirigida de forma mais enfática aos espíritas. E por quê? Porque tem muitas religiões que acreditam que a morte de Jesus foi o suficiente para eliminar os nossos pecados, que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados. E nós, que abraçamos a doutrina espírita, sabemos que não é isso. Nós vamos chegar à perfeição através do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso desenvolvimento. Não é porque Jesus morreu na cruz que os nossos pecados estão eliminados. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele veio nos dar exemplos. Ele veio nos ensinar muitas coisas importantes para uma vida reta e digna. Mas a sua morte não representa a nossa salvação. Então Emmanuel quis dizer isso. Vocês que estão próximos, né, da doutrina, da verdade, que esclarece, que explica, que consola, vocês não podem viver dessas alegorias. Então, arregace as mangas, faça as coisas certas e trabalhem. A cada criatura que desperta em mais alto nível da fé raciocinada, nossa doutrina, soa a indagação de Jesus como um convite constante à realização de obras. A cada um será dado conforme as suas obras. Então, realização de obras, ação, em que se afirme a caridade real. E o que seria a caridade real, segundo o entendimento de Jesus? Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Se nós conseguirmos ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, nós estaremos praticando a caridade real. A caridade real, como nós estamos vendo, não necessariamente envolve dinheiro. Podemos ajudar, podemos trabalhar, agir de várias formas, não necessariamente envolvendo o dinheiro. E Emmanuel nos diz: escuta no íntimo a austera palavra de Jesus, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Porque é fácil estabelecer objetivos,
é fácil a gente estabelecer uma lista de prioridades. Mas qual o empenho, qual o esforço que eu estou fazendo para atingir aqueles ideais? Normalmente no fim do ano, né, próximo a começar um novo ano, a gente, pelo menos mentalmente, a gente faz uma listinha, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ser melhor nisso, naquilo, enfim. Cada um de nós faz, ou a maioria. Aí quando chega no meio do ano, nessa época que nós estamos chegando, a gente começa a fazer um balanço, né? O que eu me propus a fazer e o que de fato, o que verdadeiramente eu fiz. E aí a gente vê que a nossa listinha que tinha lá uns 10 itens, nós ainda estamos no 1 ou no 2, estamos ainda patinando. Então Jesus, Emmanuel, aliás, ele é duro nesse sentido. Ele diz, olha, tem que ter coerência, né? Jesus está te convocando para que haja uma coerência entre o teu ideal, aquilo que você estabelece como algo importante, e o esforço que você faz, as promessas e a realização. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado. E ele nos propõe uma reflexão muito interessante. Muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós devemos observar atentamente o que nós falamos, as nossas palavras, os nossos discursos. Geralmente as nossas palavras são bonitas, os nossos discursos eloquentes, né? Então ele diz assim, observe atentamente o que você está falando. Depois, analise com a mesma atenção o que você está fazendo, as suas ações. E por último, medite sobre as tuas aspirações mais secretas. Então, se fizermos uma análise do nosso discurso, das nossas palavras, das nossas ações e daquelas aspirações que muitas vezes nós não revelamos para ninguém, está lá no nosso íntimo, existe uma coerência? Por quê? Porque muitas vezes o nosso discurso está indo para um lado, porém as nossas ações indo para outro lado. As nossas aspirações para outro. Nada converge para o mesmo ponto. Aquilo está. Então existe coerência numa situação dessa? Quando nada bate com nada? Há coerência naquilo que estamos buscando? Então Emmanuel nos propõe esta análise que a gente deve fazer com total isenção. Ele afirma, quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Quem segue o Cristo, na medida das nossas forças, do nosso entendimento, na nossa disposição, devemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. E qual é o apostolado do Cristo, em essência? Amar, servir e cooperar. Quem ama muito, serve muito, coopera muito. Quem não ama, geralmente não serve, não coopera, nem com os seus ali dentro de casa. O que dirá com os outros? Se nós pudéssemos, desta mensagem de Emmanuel, fazer uma síntese, buscar o seu conteúdo mesmo, a que conclusão nós poderíamos chegar? Que os valores morais, eles se sobrepõem a quaisquer outros. Os valores morais do nosso espírito imortal, eles estão acima de qualquer outro. O espírito imortal, extremamente mais complexo, não se sustenta com a satisfação das necessidades e desejos materiais. E isso é uma verdade. Muitas pessoas falam assim, eu não estou me sentindo bem, eu estou meio deprimido, estou triste, eu vou às compras. Vai lá, passa o cartão, dá o cheque, aquilo parece que dá uma
aliviada naquela pressão. Passada uma semana, 10 dias, e nós já estamos tristes de novo. Aquele sapato, aquela roupa, aquele carro, parece que já perdeu a importância. Porque não é nos bens materiais que o nosso espírito se conforta. O nosso espírito é muito mais complexo do que ganhar um carro, do que ganhar uma casa ou uma viagem. Se fosse assim, nós poderíamos afirmar com todas as letras que as pessoas abastadas, elas não teriam problema. Elas não frequentariam consultórios de psicólogos, de psiquiatras, não tomariam remédio tarja preta, não fariam terapia, porque ali o dinheiro compra tudo, compra a felicidade. Lê do engano. O dinheiro pode trazer um conforto, mas ele não resolve as nossas questões íntimas. Se você tiver um pensamento de suicídio, você pode estar na sua casa, você pode estar numa praia isolada ou dentro de um carro chique, né, de $1 milhão, e a sua cabeça está fervilhando. Então não são as coisas materiais que vão resolver os problemas, as dificuldades do nosso espírito. Essas coisas materiais são típicas do ser carnal. E a gente confunde o ser carnal com o ser espiritual. Neste momento de transição do nosso planeta, que nós tenhamos a inteligência para sabermos o que buscar. Saber a fonte em que nós vamos beber. Se aquela água que nós vamos beber, ela vai nos saciar momentaneamente, porque ela está saciando o corpo, ou se ela vai saciar de uma forma definitiva, porque ela está saciando o nosso espírito. Então que tenhamos a inteligência para sabermos o que buscar e muito cuidado com o que pedimos. Porque vai que naquilo que nós pedimos, o Senhor diz, amém, eu vou te dar. E aquilo pode ser a nossa perdição. Às vezes eu fico imaginando, uma pessoa que nem recentemente saiu um prêmio da Mega Sena de 200 e tantos milhões, um único cartão. Eu fico imaginando, uma pessoa que de repente, da noite para o dia, recebe aquele dinheiro todo, fica milionária. Será que ela se mantém igual? Se era uma pessoa humilde, simples, que respeitava todo mundo, será que com aqueles milhões na conta bancária, ela vai manter a mesma humildade, o mesmo jeito de agir com os outros? Então, muitas vezes, a gente acha que aquilo seria um grande bem, mas na verdade aquilo seria um grande mal, porque nós ainda não estamos preparados para duas coisas que normalmente faz a perdição do ser humano sobre a face da terra: o poder e o dinheiro. Essas duas coisas, quando a pessoa não tem um equilíbrio, quando ela não tem inteligência emocional, ela se perde. E aí vai acumulando débitos que depois terão que ser pagos. Então a síntese da mensagem é essa: que nós tenhamos a inteligência de saber o que nós devemos buscar para o nosso espírito e não para o ser carnal. Porque esse, mais tempo, menos tempo, nós deixamos. Mas o nosso espírito, ele vai continuar aquela viagem longa até chegar à perfeição, para depois o Pai nos dizer: eu esperei todo este tempo e agora eu quero que você seja responsável por tal coisa. É isso que nós devemos nos preparar. Ter essa inteligência de saber o que nós devemos buscar, como Jesus disse para aqueles 2 discípulos: o que vocês estão buscando me seguindo? Muito obrigado. Esta era a mensagem da noite.